Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada intelectual. Alguma vez vocês se perguntaram como grandes civilizações foram construídas sem um único livro escrito? Como leis, história e sabedoria foram transmitidas por gerações inteiras sem que se perdesse sequer uma vírgula? A resposta é mais poderosa do que vocês imaginam. Hoje vamos desvendar um dos segredos mais bem guardados da humanidade. O poder invisível da palavra falada. Uma força que não deixa rastros em pedra, mas que é capaz de construir impérios, mover montanhas e definir a própria realidade de milhões de pessoas ao longo da história. É o software que roda no hardware de uma cultura. Fiquem comigo, porque o que vamos explorar juntos mudará para sempre a forma de vocês verem as histórias, os mitos e talvez até a própria memória de vocês. Esta não é uma simples viagem ao passado, é uma imersão na tecnologia mais antiga e potente que a humanidade conheceu. Uma tecnologia que continua viva hoje. Antes de começar, queria contar a vocês algo sobre as imagens que estão vendo. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então, pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando. Nem sempre serão uma representação exata, mas sim um acompanhamento visual para que vocês deem asas à imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender este poder, primeiro devemos viajar para a África Ocidental, especificamente para o Sahel, uma vasta região semiárida que faz fronteira com o deserto do Saara. Aqui por séculos a história não foi escrita, foi cantada. Os guardiões desta memória viva são conhecidos como os griots. Mas chamá-los de simples contadores de histórias seria um erro. Um griot é uma biblioteca humana, uma enciclopédia ambulante. Desde a infância, são treinados para memorizar genealogias que se estendem por centenas de anos, histórias épicas de reis e rainhas e os complexos códigos legais que governavam suas sociedades. Sua mente era o arquivo nacional de impérios como o de Mali. Imaginem a pressão. Um único erro na recitação de uma genealogia poderia causar uma guerra entre clãs. Uma má interpretação de uma história legal poderia levar a uma injustiça. O treinamento de um griot, segundo nos contam os antropólogos que viveram com eles, é incrivelmente rigoroso, baseado na mnemotecnia, na música e na repetição. Seu instrumento, a kora, uma harpa alaúde de 21 cordas, não é apenas para o acompanhamento musical. Cada corda, cada melodia atua como uma âncora para a memória. É um dispositivo mnemônico, uma ferramenta que ajuda a organizar e recuperar vastas quantidades de informação. A música é a chave para abrir as portas desta biblioteca mental. O famoso poema épico de Sundiata, a história do fundador do Império de Mali, sobreviveu por séculos unicamente na memória dos griots. É mais longo que a Ilíada de Homero. Isso nos demonstra que as culturas orais não são culturas sem memória, mas culturas com uma forma diferente e extraordinariamente desenvolvida de memória. Agora cruzemos o Atlântico. Vamos para uma paisagem completamente diferente, mas com uma necessidade idêntica. As alturas vertiginosas dos Andes. Aqui, antes da chegada dos espanhóis, o poderoso Império Inca conectava milhões de pessoas sem um sistema de escrita como o nosso. Como eles fizeram isso? Em vez de griots, eles tinham os quipucamayoques, os mestres do quipu. O quipu era um complexo sistema de cordas com nós. Por muito tempo, pensou-se que eram simples registros contábeis. Mas pesquisas mais recentes sugerem algo muito mais profundo. Poderiam ser uma forma de escrita tridimensional. No entanto, o quipu não funcionava sozinho. Dependia de uma narrativa oral que lhe dava contexto e significado. Os quipucamayoques não apenas liam os nós, mas recitavam as histórias, os censos e as crônicas associadas a eles. O quipu era o hardware, mas a narração oral era mais uma vez o software que lhe dava vida. Mas para além dos quipus, o tecido do império era sustentado por mitos poderosos. Histórias que explicavam a origem do mundo, o lugar dos humanos no cosmos e, crucialmente, o direito divino dos incas de governar. Estas não eram apenas fábulas para entreter, eram ferramentas de coesão social e política. Pensemos no mito de origem dos irmãos Ayar, ou no de Manco Cápac e Mama Oclo saindo do lago Titicaca. Essas histórias, contadas e recontadas em cada canto do império, estabeleciam Cusco como o centro do universo, o umbigo do mundo, e seus governantes como descendentes diretos dos deuses. Essas narrativas funcionavam como uma constituição não escrita. Definiam a mita, o sistema de trabalho rotativo, e a Aini, o conceito de reciprocidade comunal. As pessoas não trabalhavam para o Estado apenas por obrigação, faziam-no porque sua visão de mundo, formada por esses mitos, lhes dizia que era a ordem correta do universo. Assim temos dois exemplos, o Sahel e os Andes, a milhares de quilômetros de distância, em continentes diferentes.
e em ambos os casos encontramos a mesma verdade fundamental. A tradição oral não é uma forma primitiva de comunicação, é uma tecnologia social incrivelmente sofisticada e eficiente para organizar a humanidade. Funciona criando uma realidade compartilhada. Quando todos em uma comunidade conhecem as mesmas histórias, compartilham os mesmos valores, os mesmos medos, as mesmas aspirações e o mesmo entendimento de como o mundo funciona. Essa cosmovisão compartilhada é a cola que mantém uma sociedade unida, muito mais forte que qualquer lei escrita. Pensem nisso desta maneira. As histórias orais são como o DNA de uma cultura. Contêm o código genético da identidade de um povo. Transmitem a informação essencial para a sobrevivência não apenas física, mas também cultural. Que plantas são medicinais, quais são venenosas, como navegar pelo território, como resolver conflitos. Os mitos da criação andina, por exemplo, muitas vezes codificam conhecimento sobre astronomia, sobre os ciclos agrícolas. Os agricultores sabiam quando plantar e quando colher não por um calendário de papel, mas pelas histórias que contavam sobre as estrelas e os deuses. A mitologia era ciência aplicada. Da mesma forma, nas épicas do Sahel, encontram-se codificadas lições sobre diplomacia, estratégia militar e gestão de recursos. A história de um rei sábio que soube negociar a paz não era apenas um conto, era um manual de estudo para futuros líderes. A memória oral era um repositório de sabedoria prática. Isso nos leva a uma ideia-chave. O poder da oralidade reside em sua flexibilidade e seu caráter vivo. Ao contrário de um texto escrito, que é fixo, uma história oral pode se adaptar sutilmente a cada nova audiência e a cada novo contexto. Ela se atualiza a cada nova geração, sem perder seu núcleo essencial. Um griot não recita de memória como uma máquina. Ele interpreta, enfatiza as partes da história que são mais relevantes para a audiência que tem à sua frente. Se há uma disputa sobre terras, ele se concentrará nos precedentes legais da epopeia. Se um príncipe está prestes a ser coroado, ele destacará as virtudes dos grandes reis do passado. Essa capacidade de adaptação é uma vantagem de sobrevivência. Permite às culturas orais responder a crises, mudanças ambientais ou ameaças externas de uma maneira que as culturas rigidamente baseadas em textos não conseguem. A história está viva e respira com a comunidade. Não está presa em um livro empoeirado. Além disso, o ato de contar e ouvir histórias em comunidade cria um vínculo emocional incrivelmente forte. Não é uma atividade solitária como ler, é um evento comunitário. Fortalece a identidade do grupo e reforça os laços sociais. É o ritual que transforma um grupo de indivíduos em um povo. Agora, é aqui que a história dá uma guinada trágica. A chegada do colonialismo e a imposição da escrita alfabética muitas vezes desprezaram essas tradições. Elas foram consideradas primitivas ou não confiáveis. Os administradores coloniais não podiam conceber uma lei que não estivesse em um papel ou uma história que não estivesse em um livro. Quando um griot morre, disse em Mali, é como se uma biblioteca inteira pegasse fogo. Com a imposição de sistemas educativos ocidentais, a cadeia de transmissão foi quebrada. As gerações mais jovens foram enviadas para escolas onde aprendiam a ler e escrever, mas perdiam a capacidade de ouvir e memorizar de seus ancestrais. Nos Andes, algo similar aconteceu. Os mitos incas foram ativamente suprimidos por serem considerados pagãos. Os quipus foram destruídos. Tentou-se apagar o software cultural de uma só vez. Impuseram-lhes uma nova narrativa, uma nova história, uma nova religião, para torná-los mais fáceis de governar. Esse processo é chamado de epistemicídio. É uma palavra complexa que significa o assassinato do conhecimento. Ao invalidar as formas de saber de um povo, invalida-se o próprio povo. É uma forma de conquista muito mais profunda e duradoura do que a militar. Conquista-se a mente, a alma de uma cultura. No entanto, e aqui vem o surpreendente, esse poder invisível é incrivelmente resiliente. Apesar de séculos de supressão, muitas dessas tradições sobreviveram. Elas se esconderam, misturaram-se com as novas narrativas impostas em um processo chamado sincretismo. Criaram algo novo, mas mantendo o núcleo antigo. Nos Andes, as deidades antigas não desapareceram, muitas vezes se fundiram com os santos católicos. A Pachamama, a Mãe Terra, continua sendo venerada, às vezes sob a aparência da Virgem Maria. As histórias sobreviveram mudando de disfarce, demonstrando mais uma vez sua incrível capacidade de adaptação. Na África, os griots não desapareceram. Alguns se tornaram músicos de fama mundial, levando suas histórias a novos cenários globais. Outros continuam sendo conselheiros vitais em suas comunidades, resolvendo disputas e mantendo viva a chama da memória longe dos ouvidos dos antigos administradores. E isso nos traz ao presente. Você poderia pensar que em nossa era digital, de informação instantânea e armazenamento ilimitado, a tradição oral é uma relíquia.
mas você estaria enganado. Esse software ancestral continua rodando, muitas vezes nos lugares mais inesperados. Só precisamos aprender a vê-lo. Pense nas histórias que sua avó contava a você. Essas não eram apenas anedotas. Eram lições de vida, fragmentos da história familiar, o código moral do seu clã. Essas histórias dizem de onde você vem e, portanto, quem você é. São sua própria epopeia pessoal, sua própria tradição oral. Pense nos mitos nacionais. A história dos pais fundadores, as lendas da resistência, os contos de um passado glorioso. Essas narrativas, repetidas em escolas e discursos políticos, funcionam exatamente igual aos mitos incas. Criam uma identidade compartilhada e justificam a ordem social existente. Mesmo no mundo corporativo, fala-se de storytelling como a ferramenta de marketing mais poderosa. As marcas de sucesso não apenas vendem produtos, vendem uma história, um mito. O mito do atleta que supera todos os obstáculos, o mito do gênio rebelde em uma garagem, é o mesmo princípio antigo com um novo propósito. O que tudo isso nos revela é algo profundo sobre a condição humana. Não somos seres puramente racionais que processam dados. Somos seres narrativos. Entendemos o mundo através de histórias. É o nosso sistema operacional por padrão. Sempre foi e provavelmente sempre será. As narrativas orais nos ensinam que o conhecimento não é apenas informação fria e objetiva. O verdadeiro conhecimento, aquele que perdura e molda as culturas, está envolto em emoção, em ritmo, no calor da voz humana. É um conhecimento que se vive e se sente, não apenas se lê. Da próxima vez que você ouvir um mito antigo, não o descarte como uma simples fantasia. Pergunte-se, que conhecimento prático está codificado aqui? Que estrutura social ele está justificando? Que verdade profunda sobre a experiência humana está tentando transmitir? Ouça com a atenção que você daria a um griot. Vimos como as palavras faladas, sem deixar rastro físico, atuam como um código invisível que pode construir, manter e adaptar civilizações inteiras. Dos guardiões da memória no Sahel aos arquitetos da cosmovisão nos Andes, o poder da narrativa oral é uma das forças mais potentes e subestimadas da história humana. Esse poder não desapareceu, simplesmente mudou de forma. Ele continua operando em nossas famílias, em nossas nações e em nossa cultura global. É o lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia, continuamos sendo fundamentalmente as mesmas criaturas que se sentavam ao redor de uma fogueira, ouvindo histórias para entender seu lugar no universo. A tradição oral não é apenas o passado, é uma lente para entender o presente. Ela nos mostra que a forma como contamos nossas histórias coletivas define a realidade que habitamos. As narrativas que escolhemos amplificar têm o poder de nos unir ou nos dividir, de construir ou de destruir. É uma responsabilidade imensa. Os estudos em neurociência cognitiva hoje apoiam o que os antigos sabiam por instinto. Nosso cérebro está literalmente programado para as histórias. Processamos e recordamos a informação de maneira muito mais eficaz quando ela vem em forma de narrativa. As histórias ativam múltiplas áreas do cérebro, criando uma experiência imersiva e memorável. Quando você ouve uma boa história, seu cérebro pode se sincronizar com o do narrador. Esse fenômeno, chamado acoplamento neural, significa que você está experimentando as emoções e os pensamentos do narrador de uma maneira muito direta. É uma forma de fusão mental, uma conexão profunda que os dados brutos nunca poderão alcançar. Por isso a oralidade é tão persuasiva. Não apenas apresenta um argumento, ela faz você senti-lo. A cadência da voz do griot, o ritmo da cora, a emoção na narração do mito, tudo isso é projetado para iludir o ceticismo puramente racional e falar diretamente ao coração da experiência humana. No mundo andino, o conceito de sente pensar captura essa ideia. Significa pensar com o coração e sentir com a mente. O conhecimento verdadeiro não é uma abstração fria, é uma sabedoria que envolve todo o ser. As narrativas orais são a máxima expressão desse conhecimento integrado, desse sentir-pensar. A perda dessas tradições não é apenas uma perda de folclore, é uma perda de formas de ser e de conhecer o mundo. É a erosão da diversidade cognitiva. Cada tradição oral que desaparece é como a extinção de uma espécie, uma forma única de inteligência humana que se vai para sempre. Felizmente, hoje há um ressurgimento. Movimentos indígenas em todo o mundo estão trabalhando para revitalizar suas línguas e suas tradições orais. Tecnólogos estão usando ferramentas modernas para gravar e preservar as vozes dos últimos anciãos que guardam esse conhecimento. Há uma corrida contra o tempo. Essa redescoberta nos ensina uma lição de humildade. Ela nos mostra que nossa forma moderna, baseada em texto e dados, não é a única nem necessariamente a superior forma de entender o mundo. As culturas orais possuem uma sabedoria sobre a comunidade, a memória e a conexão com a natureza que esquecemos.
Assim, o poder invisível da palavra falada é um legado e um desafio. O legado é a riqueza de conhecimento e coesão que permitiu à humanidade florescer. O desafio é aprender a ouvir de novo, a valorizar essas narrativas e a entender que as histórias que contamos a nós mesmos e como as contamos têm o poder de moldar nosso futuro. A memória, como demonstram os griots, não é um simples armazém de dados, mas um ato criativo e comunitário. Cada vez que uma história é contada, ela se recria e se torna relevante para o presente. É um processo dinâmico, uma conversa contínua entre o passado, o presente e o futuro, algo que um disco rígido jamais poderá replicar. No contexto andino, a própria geografia é parte da narrativa. Uma montanha não é apenas uma formação rochosa, é um apu, um espírito guardião com sua própria história e personalidade. Os mitos estão escritos na paisagem. Para lê-los, você não precisa de um livro, precisa caminhar e ouvir a terra. Essa conexão íntima entre história e lugar cria um profundo sentido de pertencimento e responsabilidade ecológica. Se a terra é um ancestral que fala com você, você não a explora, você cuida dela. A narrativa oral fomenta uma relação de reciprocidade com o entorno, uma lição urgentemente necessária em nosso mundo atual. Voltando ao Sahel, a palavra falada tem tal poder que certas palavras só podem ser pronunciadas por certas pessoas em certos momentos. Entende-se que a palavra cria realidade, não apenas a descreve. Esse conceito, conhecido em linguística como performatividade, é central nas culturas orais. A bênção de um griot pode assegurar o sucesso, sua maldição pode trazer a ruína. Isso não é superstição. É o reconhecimento de que a reputação, a legitimidade e a honra, construídas inteiramente através da narrativa falada, são as moedas mais valiosas nessas sociedades. O contraste com nossa cultura é fascinante. Vivemos inundados de palavras escritas, de textos efêmeros em redes sociais. Talvez por essa abundância desvalorizamos o poder da palavra. Esquecemos seu peso, sua capacidade de construir e de destruir mundos com a mesma facilidade. As culturas orais nos lembram que cada palavra importa, que a memória é um tesouro que deve ser cultivado e protegido, que a identidade não se encontra no que possuímos, mas nas histórias que nos unem e nos dão um lugar na grande cadeia do ser, conectando-nos com os que vieram antes e os que virão depois. No final, o código invisível de que falamos não é mais do que o conjunto de histórias que uma cultura decide contar a si mesma. Essas histórias definem o que é bom, o que é verdadeiro e o que é possível. Mude a história e você mudará o mundo. Tão simples e tão profundo. Tanto os cantos do Sahel quanto os mitos andinos, apesar de suas diferenças superficiais, cumprem a mesma função essencial. São tecnologias da memória, ferramentas de coesão social e mapas para navegar a complexidade da existência humana. São a prova de que há muitas maneiras de ser inteligente e de construir uma civilização. Da próxima vez que você ler sobre um povo sem história porque não tinha escrita, pare e questione essa afirmação. A história deles está lá, em suas canções, em seus rituais, nos nomes de suas montanhas e rios e na memória de seus anciãos. Só precisamos aprender a ler nessa linguagem. Essa jornada através das narrativas orais nos mostra que a história da humanidade é muito mais rica e diversa do que se encontra em nossas bibliotecas. Há vastos continentes de conhecimento e sabedoria que existem fora do texto escrito, esperando ser ouvidos e valorizados. A sobrevivência dessas tradições na era digital é um testemunho de seu poder. Ela demonstra que, por mais que nos cerquemos de tecnologia, há uma necessidade humana fundamental de conexão, de comunidade e de significado que só a voz humana contando uma história pode satisfazer plenamente. Pensem nisso. A interação mais básica e fundamental entre um pai e um filho é a história contada antes de dormir. É nesse ato íntimo onde se planta a primeira semente da cultura, da linguagem e da imaginação. É a continuação de uma cadeia ininterrupta que remonta aos primórdios de nossa espécie. A grande lição aqui é que a escrita não substituiu a oralidade, simplesmente se somou a ela. Continuamos vivendo em um mundo profundamente oral. A política, a educação, as relações pessoais, tudo depende da palavra falada. Reconhecer isso é o primeiro passo para entender o poder que as narrativas exercem sobre nós a cada dia. A autoridade em uma cultura oral não provém de citar um texto, mas da reputação e da sabedoria do falante. Ela se baseia na confiança construída ao longo de uma vida? Isso cria sistemas de responsabilidade muito diferentes dos nossos, onde muitas vezes nos escondemos atrás da palavra escrita. Os mitos andinos sobre a criação do mundo a partir do caos não são apenas uma explicação do passado, são um guia para o presente.
Eles ensinam que a ordem deve ser constantemente mantida através de rituais e de um comportamento correto. A estabilidade do cosmos depende da ação humana. Da mesma forma, as épicas do Sahel, com seus heróis complexos que têm tanto virtudes quanto defeitos, não apresentam um mundo em preto e branco. Elas ensinam o pensamento crítico, a ambiguidade moral e a importância de julgar um líder por suas ações mais do que por suas palavras. São lições de psicologia e governo. Assim, esse poder invisível é, na verdade, o poder da própria estrutura narrativa. A capacidade de organizar eventos em uma sequência com causa e efeito, de imbuí-los de significado emocional e de transmiti-los de uma mente para outra. É a tecnologia fundamental que nos tornou humanos. A escrita nos permitiu externalizar a memória, armazená-la fora de nossos cérebros. Foi uma invenção incrível, mas teve um custo. Talvez tenhamos perdido parte da capacidade de memorização e da conexão comunitária que a dependência da memória interna exigia. Hoje, ao valorizar e estudar as tradições orais, não estamos sendo nostálgicos. Estamos buscando recuperar um equilíbrio. Estamos reconhecendo que a sabedoria humana é diversa e que a dependência excessiva de uma única forma de conhecimento nos empobrece a todos. É um ato de expansão intelectual. O futuro desse conhecimento depende de nós. Da nossa capacidade de ouvir, de respeitar e de criar pontes entre mundos. Depende de reconhecer que a história contada por um ancião em uma aldeia remota pode ser tão valiosa quanto um manuscrito em uma biblioteca universitária. É crucial entender que essas narrativas não são estáticas. O griot que canta hoje não é uma simples cópia do de 500 anos atrás. Ele incorpora eventos atuais, novas tecnologias e desafios modernos no quadro da narrativa tradicional, mantendo-a sempre viva e relevante. Da mesma forma, nos Andes, os mitos são reinterpretados para falar da luta pela terra, da identidade em um mundo globalizado e da crise climática. A Pachamama já não é apenas a terra fértil, é também o planeta que precisa ser defendido. As histórias evoluem? Esse dinamismo é a prova definitiva de seu poder. Uma tradição que não pode mudar e se adaptar a novas realidades é uma tradição morta. O software da oralidade está constantemente se atualizando para enfrentar os novos desafios do hardware da realidade. Portanto, ao estudar essas culturas, não estamos olhando para um passado congelado. Estamos vendo um laboratório vivo de como os seres humanos usam as histórias para sobreviver, para encontrar significado e para construir comunidades resilientes. É uma aula magna sobre a arte de ser humano. O conhecimento não está apenas nos quês das histórias, mas nos comos. O ritmo, a pausa, o tom, a interação com a audiência, tudo é parte da mensagem. É uma forma de comunicação holística que envolve todos os sentidos e que nossa cultura da tela muitas vezes esquece. Da próxima vez que você assistir a um debate político, ouvir um anúncio ou até mesmo participar de uma fofoca, tente ver o mecanismo subjacente. Que história está sendo contada? Quem é o herói? Quem é o vilão? Que ordem do mundo está sendo tentada estabelecer? Você verá esse poder invisível em todos os lugares. No final, a capacidade de tecer narrativas é talvez a ferramenta de sobrevivência mais importante de nossa espécie. Ela nos permitiu cooperar em grandes números, planejar o futuro e transmitir conhecimento através do tempo. Somos, acima de tudo, o animal que conta histórias. Então, da próxima vez que você contar uma história, mesmo que seja uma anedota a um amigo, lembre-se da linhagem da qual você faz parte. Você é o herdeiro dos griots, dos Quipucamayocs, de todos os narradores que se sentaram ao redor do fogo desde o início dos tempos. Você está manejando um poder antigo e sagrado. A memória do mundo não está apenas nos livros ou nos servidores. Está na voz humana, na canção que uma mãe canta para seu filho, no mito que um ancião compartilha com os jovens. É um tesouro vivo, frágil e extraordinariamente poderoso. Cuidemos dele. O verdadeiro legado dessas tradições não é apenas o conteúdo de suas histórias, mas o lembrete de que a forma mais profunda de conexão humana é simples. É uma voz que fala e um ouvido que escuta. Em um mundo de ruído digital, talvez esse seja o segredo mais importante que podemos reaprender. Quando o mundo parece caótico e sem sentido, as histórias lhe dão forma. Elas lhe dão um começo, um meio e um fim. Nos dão um papel para desempenhar. As narrativas orais são a prova de que desde sempre fomos os autores de nossa própria realidade, temos o poder de contar uma história diferente. Espero que essa jornada tenha aberto a vocês uma nova janela para a riqueza da experiência humana. Que tenha feito vocês apreciarem o poder que reside em uma simples história bem contada. É um poder que todos possuímos e que todos exercemos, sejamos conscientes disso ou não.
Da próxima vez que você se deparar com uma cultura que lhe pareça estranha ou diferente, busque suas histórias. Lá você encontrará seu coração, sua lógica, sua humanidade. As narrativas são a linguagem universal que nos conecta a todos para além das fronteiras do idioma ou da geografia. Dos desertos do Sahel até os cumes dos Andes, a voz humana teceu a tela da realidade, construiu mundos e deu um lar à mente. Esse poder invisível não está perdido, apenas está esperando que voltemos a prestar atenção a ele e a ouvir com o coração aberto. As histórias nos lembram que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Elas nos conectam com o passado, nos guiam no presente e plantam as sementes do futuro. São o fio dourado que une todas as gerações da humanidade em uma só e grande conversa. Em resumo, as culturas orais não são um capítulo primitivo de nosso passado, mas uma fonte de sabedoria perene sobre as tecnologias da comunicação que nos tornam humanos. O código invisível das narrativas é o software mais duradouro e adaptável que já tenhamos criado. Viajamos por continentes e por séculos para redescobrir a força mais fundamental da civilização, o poder invisível das histórias. Da próxima vez que você contar ou ouvir uma, lembre-se de que está participando do ato mais antigo e poderoso de criação humana. Obrigado de todo o coração por me acompanhar nesta jornada intelectual. Foi uma honra explorar com vocês essas ideias tão profundas e compartilhar a surpreendente resiliência da memória humana. Espero que tenham achado tão fascinante quanto eu. Se este conteúdo agregou valor a você e despertou sua curiosidade, por favor, considere se inscrever no canal. Adoraria ler seus pensamentos nos comentários. Que história familiar ou local marcou sua vida? Compartilhe sua própria tradição oral? Até a próxima!